Olá, vamos falar sobre Marx e a transformação social. Os conceitos fundamentais da teoria marxista e a visão marxista do processo de transformação social, eles são centrais no pensamento das ciências sociais. Na verdade, Marx é um divisor de água nas ciências sociais porque vai ser, além de um teórico que estuda criticamente o capitalismo, ele também vai apresentar fundamentos para uma perspectiva de sociedade socialista. Quais são os conceitos fundamentais da teoria marxista? Marx foi um teórico do século XIX, ele vivenciou as transformações da Alemanha, ele participou inclusive da primeira Internacional Socialista, e os conceitos de Marx vão estar relacionados à história, à luta de classe, à divisão de classes. Vamos ver exatamente quais os principais conceitos dele. História, historicidade, que está relacionada à continuidade e à descontinuidade, modo de produção e forças produtivas. Além disso, temos também as relações de produção, as forças produtivas, os meios de produção e a força de trabalho. O que é história? História para Marx não é simplesmente o fato dos acontecimentos que se dão ao longo do tempo. Marx vai falar da história exatamente considerando as lutas de classe, considerando as relações que se estabelecem ao longo da história, onde há um explorador e o explorado. Ele concebe a história da humanidade como um processo de engendramento de relações sociais por outras relações sociais. E quando se inicia a propriedade privada, é que vamos ter também muito clara essa questão da divisão de classes. Por exemplo, se você considerar a Grécia Antiga, a ideia de democracia direta, na verdade, era direta para os que eram considerados cidadãos, porque os escravos, as mulheres, os estrangeiros não eram considerados cidadãos. E isso foi se multiplicando ao longo do tempo, principalmente com as colonizações, com os processos de escravização. O processo de engendramento de relações sociais por outras relações sociais, exatamente se você for levar em consideração, por exemplo, a sociedade escravista, que já vem desde a Grécia Antiga, o escravismo que vem até o final do século XIX, principalmente tendo por base o racismo. Se você considerar também o feudalismo, vamos ter a sociedade de classe, onde o senhor vai ser o dono do feudo e o servo vai pertencer ao senhor. Depois vamos ter o capitalismo, que o capitalista é o dono dos meios de produção e o trabalhador é o dono da força de trabalho. A historicidade do social nos remete ao problema da continuidade e descontinuidade da transformação e da permanência das relações sociais. Marx vai utilizar uma metodologia materialista dialética, considerando como na história os seres humanos, determinados grupos sociais se estabeleceram baseado na exploração sobre o outro. E a partir do momento que se estabelece, como é o caso das colonizações, vamos ter a perpetuação do sistema até os nossos dias, considerando a ideia de classes sociais. O conceito fundamental da teoria de Marx é o conceito de modo de produção. Ao longo da história, Marx descreve o modo de produção primitivo, que não se tinha classes sociais ainda, a partir do momento que vai ter a propriedade, com a criação do excedente e com as escravizações, vamos ter a propriedade. E aí já vamos ter o surgimento das classes aí. Temos o escravismo, que é o segundo modo de produção que Marx escreve. Depois do escravismo temos o feudalismo, que se dá principalmente na Europa,
E depois do feudalismo temos o capitalismo, que vai ser um sistema baseado na exploração, considerando o dono dos meios de produção, que é o capitalista, e o trabalhador, que tem apenas a força de trabalho. O modo de produção é constituído pelas forças produtivas e pelas relações de produção. Vamos verificar exatamente como se dão essas forças produtivas e essas relações de produção que o Marx descreve. As forças produtivas, elas são os meios de produção e a força de trabalho. Então, você tem, por exemplo, a terra, as máquinas, as fábricas, e a força de trabalho que advém do trabalhador e das tecnologias existentes. As forças produtivas são exatamente os meios de produção e a força de trabalho. As relações de produção, elas são as relações sociais instituídas pelos seres humanos no processo de produção. Então, as relações de produção se dão considerando os modos de produção que vão se estabelecer ao longo do tempo. No caso do capitalismo, que vai ter o trabalhador como o que detém a força de trabalho e que se submete a quem é o dono dos meios de produção, no caso, a burguesia. Os meios de produção são os meios de trabalho. Por exemplo, as oficinas, as máquinas, os solos, canais, as ferramentas, as edificações. E os objetos de trabalho são as matérias-primas, substâncias auxiliares, etc. A força de trabalho é o elemento essencial das forças produtivas. Ela, o agente do processo de produção, que utiliza os meios de trabalho para transformar os objetos de trabalho, criadora dos próprios meios de produção. Então, o conceito fundamental para se entender o modo de produção, no entanto, é o conceito de relações de produção. Então, Marx vai exatamente mostrar como as relações de produção fazem a história ao longo do tempo. As relações de produção, quando se instaura a propriedade privada, se tornam relações de propriedade. Então, a partir do momento que se tem a propriedade privada, vamos ter as relações de propriedade. Tem uma obra, inclusive, do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que descreve muito bem exatamente quando se produz o excedente, quando surge a propriedade privada e também a ideia de família e de Estado. As relações de produção são relações de classes em determinadas sociedades, como já falei. Na sociedade escravista, o senhor é o dono dos escravos. Na sociedade feudal, o senhor feudal, dono dos servos. Na sociedade capitalista, a burguesia, que é a dona dos meios de produção, vai submeter o trabalhador às condições estabelecidas por ela. Marx centrou sua análise nas sociedades classistas, principalmente no capitalismo. Vai ser um teórico crítico do capitalismo, que vai, inclusive, produzir uma importante obra chamada O Capital, que descreve muito bem como o capitalismo se estabeleceu na sociedade, cuja base é a exploração. O conceito central, inclusive, que ele vai utilizar para isso é a mais-valia, que é o tempo do trabalho não pago, também conhecido como mais-valor. Nestas sociedades capitalistas, o modo de produção é o modo de relação entre as classes sociais que são constituídas nas relações de produção. No caso do capitalismo, no caso do feudalismo, como já falei, temos o senhor feudal e o servo. No caso do escravismo, o senhor dono dos escravos. O conceito de sociedade Marx engloba não só o modo de produção, como também o que ele denominou superestrutura, que são as formas políticas, jurídicas, ideológicas, etc., geradas pelo modo de produção, a forma de pensar a sociedade. Um marxista chamado Antonio Gramsci, que foi um pensador italiano, ele vai
descrever muito bem o que é essa subestrutura e aprofundar a superestrutura como um dos fatores fundamentais para a manutenção de um sistema. Existe sempre um modo de produção dominante, que constitui as classes sociais fundamentais, e um ou vários modos de produção subordinados. Então, o modo de produção dominante que vivemos é o capitalismo. E o trabalhador se submete ao capitalista porque ele é dono apenas da sua força de trabalho. O modo de produção dominante subordina os demais modos de produção. No caso do capitalismo, o modo de produção capitalista subordina o modo de produção camponês, por exemplo, e determina as formas de regularização. Aí vamos ter o Estado, as instituições, a cultura, a ideologia, que faz parte da superestrutura. Marx compreendia as relações de produção, as relações de classes, o que significa a luta de classes, como um elemento fundamental e determinante das forças produtivas e das formas de regularização. Por isso que o Estado controlado pela burguesia ela vai fazer o possível para se manter no poder, utilizando-se das instituições, utilizando da ideologia, principalmente do judiciário. As relações sociais geram outras relações sociais. O modo de produção dominante engendra um conjunto de outras relações sociais para realizar a sua produção. Então, se temos um modo de produção capitalista, vamos exatamente ter a reprodução desse sistema, tendo controle da burguesia sobre os demais trabalhadores. Por exemplo, o modo de produção capitalista gerou o Estado capitalista para garantir a sua reprodução. O Estado de Direito, o Parlamento, por exemplo, se você considerar os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que já foi pensado dentro de uma perspectiva burguesa para manter a sociedade capitalista. O Estado capitalista, enquanto componente das formas de regularização, possui uma autonomia relativa, exerce uma ação de retorno sobre o modo de produção capitalista, mas no sentido de sua reprodução e de sua conservação. Por isso que quando vamos ter governantes que têm uma linha popular, como no caso de Lula, por exemplo, uma linha voltada para a esquerda, a burguesia ela não aceita a manutenção, pelo menos por muito tempo, desse governo, porque tenho medo exatamente de o capitalismo sucumbir, porque um governo de esquerda ele vai pensar no Estado numa perspectiva ampla, um Estado ampliado, um Estado benfeitor que contribua para a melhoria das condições de vida de todos, da maioria da sociedade. Quanto à dinâmica da história, a transformação social tem como fundamento a luta de classe. Marx ele focaliza a luta de classe como um dos elementos fundamentais na dinâmica da história. O modo de produção que gera as formas de regularização é um modo de relação de classe e, por conseguinte, um modo de luta de classe. O motor de transformação social são as lutas de classe, nas quais a classe dominante e suas classes auxiliares buscam conservar o modo de produção dominante e as classes sociais que exploram, ou melhor dizendo, as classes sociais exploradas buscam transformá-lo. Cada classe social, com exceção da classe dominante, traz em si o germe de um novo modo de produção, constituindo assim os modos de produção potenciais. Por exemplo, já no feudalismo vamos ter o senhor feudal e os servos. Ao longo do tempo, os servos foram conseguindo, determinados servos foram conseguindo elementos para gerar o sistema capitalista exatamente quando se tem a propriedade privada. A transformação social é resultado das lutas de classe e em um determinado modo de produção existem possibilidades históricas que são derivadas da potencialidade expressa em classes sociais determinadas. De todas as sociedades classistas, Marx se debruçou sobre a sociedade contemporânea, buscando descobrir a potencialidade histórica de transformação social
e atuar praticamente para acelerá-la. Então foi por isso que ele fez um estudo aprofundado, que está muito claro na sua obra O Capital. Segundo Marx, de todas as classes sociais que enfrentam a burguesia, somente o proletariado é verdadeiramente revolucionário, porque o proletariado ele nasce exatamente dessa relação capitalista. E o proletariado significa, na opinião do Marx, a contradição do sistema capitalista. Então contém o germe da transformação aí. O proletariado é revolucionário porque ele traz em si a potencialidade histórica de transformação social, por possuir em si os germes de novas relações de produção. Marx pensava em uma sociedade instaurada pelo proletariado que rompia com a divisão social do trabalho e com a relação entre dirigentes e dirigidos. Por isso que ele vai favorecer, contribuir para as lutas trabalhistas, inclusive na organização da Internacional Socialista, e suas ideias contribuíram para as revoluções socialistas em várias sociedades. O grande exemplo histórico que manifestou esta potencialidade foi exatamente a Comuna de Paris, que foi um acontecimento importante, onde os trabalhadores chegaram ao poder, buscando a igualdade social, gerenciando as relações de produção. A Comuna de Paris, que se deu na França. O proletariado, durante a Comuna, aboliu o poder e a propriedade privada e instaurou relações sociais igualitárias, esboçou a formação dos conselhos operários. Qual a atualidade da teoria de Marx? Podemos dizer que ela é muito atual. Quanto mais conflito, quanto mais contradição, quanto mais evidente a exploração do homem sobre o homem, mais a atualidade da teoria do Karl Marx, que vai ser uma teoria para a transformação social. Desvenda como a sociedade chegou ao capitalismo e qual o destino dessa sociedade. A teoria da história de Marx surgiu no século XIX e se mantém viva até os dias de hoje. O fim da classe operária consiste em nada mais do que tomar a aparência como realidade e aí transformar a sociedade. Bom, essas ideias aqui foram apontadas pelo sociólogo chamado Nildo Viana, na obra Marx, História e Transformação Social. Nildo Viana, que é um teórico marxista que tem importantes estudos sobre Marx na sociedade. Ok, obrigado.